Esta chamada está sendo gravada. Olá, gente, boa tarde a todos. Muito bem-vindos ao nosso 100º encontro, né, do estudo e do aprendizado, juntos aos ensinamentos do Evangelho, e que Jesus nos ilumine sempre para que tenhamos essa disciplina, essa boa vontade, esse coração aberto para aprender sempre. E com isso eu passo a palavra a Mari, que fará a prece inicial, seguida do Ras, que lerá a lição de hoje. Obrigada. Então, agora, nesse momento, nós vamos aquietar os nossos corações e as nossas mentes, e vamos elevando o nosso pensamento ao nosso Pai Celestial, ao nosso Mestre Jesus. E vamos nos conectando com os nossos irmãos da espiritualidade maior, com os nossos mentores, e vamos pedindo ao nosso Pai que desça sobre nós as suas bênçãos de amor e de luz, e ao nosso Mestre Jesus, que através de seus trabalhadores, faça chegar até nós todos os seus ensinamentos, que os seus trabalhadores nos ajudem a fazer as nossas reflexões, a fazer os nossos entendimentos, para que através dessas reflexões e desses entendimentos, possamos passar isso à prática em nossas vidas. Pedimos aos nossos amigos da espiritualidade que nos amparem e nos protejam e que nos ajudem a fazermos as melhores reflexões e as melhores vibrações para que isso possa envolver todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados e envolver também todo o nosso planeta Terra. E assim, com o nosso coração cheio de amor e de muita gratidão, nós vamos então pedindo licença para que possamos dar início aos estudos e aos trabalhos desta tarde. Que assim seja. Graças a Deus e ao nosso Mestre Jesus. Amém. Palavras de vida eterna, Emmanuel, lição 178. Adversários e delinquentes. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto ainda estás a caminho com ele. Jesus, do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 25. Jesus nos solicitou a imediata reconciliação com os adversários, para que a nossa oração se dirija a Deus, escoimada de qualquer sentimento aviltante. Não ignoramos que os adversários são nossos opositores, ou mais propriamente, aqueles que alimentam pontos de vista contrários aos nossos. E muitos deles, indiscutivelmente, se encontram em condições muito superiores às nossas, em determinados ângulos de serviço e merecimento. Não nos cabe, assim, o direito de espezinhá-los, e sim, o dever de respeitá-los e cooperar com eles no trabalho do bem comum, embora não lhes possamos abraçar o quadro integral das opiniões. Há companheiros, porém, que, atreitos ao comodismo sistemático, a pretexto de humildade, se ausenta de qualquer assunto em que se procura coibir a dominação do mal, esquecidos de que os nossos irmãos delinquentes são enfermos necessitados de amparo e intervenção compatíveis com os perigos que apresentam para a comunidade. Todos aqueles que exercem algum cargo de direção sabem perfeitamente que é preciso velar em defesa da obra que a vida lhes confiou. Imperioso manter-nos em harmonia com todos os que não pensam por nossos princípios. Entretanto, na posição de criaturas responsáveis, não podemos passar indiferentes diante de um irmão obsidiado, que esteja lançando veneno em depósitos de água destinada à sustentação coletiva. Necessitamos acatar os condôminos do edifício que nos serve de residência, toda vez que não consigam ler os problemas do mundo pela cartilha de nossas ideias. Todavia, não será justo desinteressar-nos da segurança geral, se vemos um deles
ateando fogo no prédio. Vivamos em paz, contudo, sem descurar das responsabilidades que o discernimento nos atribui. Com isso, não queremos dizer que se deva instalar a discórdia em nome da corrigenda, mas sim que é obrigação preservar a ordem nas áreas de trabalho sob nossa jurisdição, usando clareza e ponderação, caridade e prudência. Cristo, em verdade, no versículo 25 do capítulo 5º do Evangelho de Mateus, nos afirma: reconcilia-te depressa com o teu adversário. Mas no versículo 2º do capítulo 16 do Evangelho de São Lucas, não se esqueceu de acrescentar: dá conta de tua mordomia. Emmanuel. A palavra está aberta para quem quiser fazer algum comentário dessa portentosa lição aí do Emmanuel, pelo Evangelho de Mateus. Para iniciar, então, gente, eu vou ao Roberto. Pois não, Robert, por favor. Oi. Pode falar, Robert. Deixa eu ver, não sei se o meu vídeo vai abrir. Bom, aproveitando como você falou, é uma lição extremamente consistente, né? Porque perdoar os nossos inimigos, né, é um exercício vigoroso, né? E perdoar os nossos inimigos não significa dizer que nós vamos num átimo, num passe súbito, perdoar todas as falhas que o outro possui, né, e que de alguma forma nos feriu. Então, a presença do Cristo sobre a Terra, né, foi um ato de perdão o tempo todo, né? Ele nos ensinou a todo momento a perdoar o próximo e a perdoar a si próprio, não é? E o maior exemplo disso é quando no Calvário ele diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. Quando ele nos coloca esse ato vigoroso de perdão e esse exercício do perdão, ele nos demonstra o tempo todo, quando ele diz vá e não peques mais, né? Ele não estava querendo nos dizer que nós deveríamos entrar subitamente na perfeição, porque a evolução ela não dá saltos, mas o exercício contínuo da compreensão, do acolhimento, do não querer o mal ao outro. Isso é algo que a gente vai desenvolvendo ponto a ponto, passo a passo, encarnação a encarnação. E a cada momento que a gente vai aprendendo a fazer isso, a gente vai se tornando mais leve. Porque à medida que a cada encarnação nós observamos que nós temos mais lastro de conhecimento evangélico, mais lastro de conhecimento moral, nós nos sentimos mais seguros para realizar esse perdão. Porque você começa a compreender que, independente da posição do outro,
seja no nível mais superior, seja no nível mais inferior, todos nós somos necessitados de uma segunda chance, ou de várias novas chances, a ponto de crescer. Então, o ato de perdoar, o exercício do perdão, ele é contínuo. Ele é de vidas e vidas sucessivas. E dentro dessa própria vida encarnada que nós possuímos. E por que perdoar o seu inimigo enquanto é tempo? Porque nós vamos nos reencontrar diversas vezes. Nos encontraremos como amigos, como irmãos, como maridos e esposas, como companheiros de trabalho, como companheiros de núcleos religiosos, como companheiros de estudos filosóficos, como companheiros de estudos científicos, como companheiros de tendências políticas. E nós precisamos aprender a nos reconhecer e aceitar a opinião do outro. E ao aceitar a opinião do outro, que a nossa opinião também seja aceita. Muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, os nossos erros, eles são ditados pelo grau de conhecimento que nós possuímos. Muitas vezes, numa determinada vida, a única coisa que a gente pode oferecer é aquilo que a gente está oferecendo. A gente, às vezes, não consegue oferecer além disso. Uma pessoa que tem fé, para desenvolver a fé, ela desenvolveu em várias encarnações. Uma pessoa que desenvolve a caridade, a bondade, ela foi desenvolvendo em várias encarnações. Uma pessoa que desenvolveu a justiça, o senso crítico, ela desenvolveu em várias encarnações. Ninguém aparece, brota na Terra já possuidor de todos esses méritos ou de todos esses erros. Nós vamos construindo a nossa personalidade espiritual lentamente, ponto a ponto, passo a passo. Como diria Emmanuel, André Luiz, o nosso hálito mental, que é a expressão do nosso próprio espírito. Mas ele coloca de uma forma muito pungente nessa lição que, apesar de nós tenhamos a necessidade de perdoar os nossos inimigos, nós não podemos nos colocar em cima do muro. Nós não podemos ver as coisas erradas e não trabalhar em prol do bem, em prol do bem comum. Por quê? Porque o mal, entre aspas, que é a ignorância, ele vai preponderar, ele vai desenvolver se o bem se mantiver algemado, restrito, com vergonha de expressar sua voz de benefício em torno de todos. A grande diferença é que o mal, entre aspas, a ignorância, ela necessita de holofotes, ela necessita de plateia, ela necessita de disseminar as suas ideias. O bem, ele não necessita de palco, ele não necessita de holofotes, ele não necessita de grandes expressões. Ele faz isso no anonimato das ações. E ele vai produzindo todas essas suas ações no anonimato, que uma mão não veja o que a outra faz.
E, paradoxalmente, sem ter palco, sem ter holofotes, o bem, passo a passo, prepondera e abraça o mundo. Caso isso não acontecesse, nós já teríamos nos destruído há muito tempo. Nós não teríamos saído das lutas de espadas, de pedras e de flechas. Mas cabe a nós, mesmo sabendo que já evoluímos algum tanto, que estamos melhores hoje do que fomos no passado, lembrar sempre que todos nós somos joio e trigo no caminhar das evoluções, desejando, através do esforço, da manipulação, do trato, do trabalho, do aquecimento, da massa, um dia nos tornarmos pão. E ao nos tornarmos pão, seremos vida. E ao ser vida, trabalharemos em conjunto, em nome de todos. Pois não é promessa, é lei universal divina em todos os universos da verdade. Obrigado, gente. Muito obrigado por terem me ouvido. Ai, obrigada, Robert. Mais alguém quer ponderar essa lição aí tão poderosamente posta, né, Roberta? De qualquer forma, até o título dela já nos desperta, né, para uma grande reflexão. Adversários, delinquentes. Adversário sempre vem aquela coisa do inimigo, né? Aquele que me causou mal, aquele que me fez sofrer, aquele que não concorda comigo, aquele que me chacoalhou de alguma forma e que trouxe o pior de mim, às vezes, né? Porque quando a gente pensa no adversário, parece que os nossos sentimentos são os piores possíveis. E aí Cristo nos traz essa reflexão em relação aos nossos adversários. Às vezes eles estão num patamar muito acima que o nosso, em termos de conhecimento intelectual, em termos de aprendizado espiritual, né? E nós abraçamos essa causa de adversário como se fosse uma causa de vida e morte, né? Não querendo aproximação, não querendo distância desse adversário. Porque, no fundo, a gente não para raciocinar claramente, né? De que todos aqueles que adentram em nossa vida, seja de qualquer forma, querem nos ensinar ou nos trazer um grande aprendizado. O fato de não concordarmos com a ideia do nosso adversário não significa que nós não devemos respeitá-lo dentro do que ele é. Eu acho que isso exige uma fraternidade interior muito grande e uma compreensão de que nenhum de nós estará no mesmo nível. Cada um estará num patamar diferente, né, com visões diferentes. Estamos nesse processo contínuo de crescimento, né? Então, quando ele põe esse título, Adversário e Delinquente, então que a gente raciocine, sim, em relação a quem é o meu adversário. Ou o meu adversário sou eu mesmo, que crio ideias e julgamentos dentro de mim, apontando o outro como um grande responsável por tudo e muita mágoa. Quando, no fundo, toda a luta é conosco mesmo, né? E aqui no primeiro parágrafo ele já pede uma urgência para que a gente já se reconcilie com esse adversário. Então, significa que enquanto estivermos aqui na Terra, que a gente possa alinhar com esses eleitos adversários. Ou, muitas vezes, a gente elege os nossos adversários, e outras vezes, o próprio adversário nos elege, e a gente nem sabe que nós temos um adversário ali, né? Então, que possamos ter essa compreensão para poder nivelar a nossa harmonia e para que a gente possa, então, praticar o que Jesus nos ensinou, né? Que é essa reconciliação, que é esse sentimento de compreensão e fraterno, desenvolver um amor por esta pessoa, por esse indivíduo que nos trouxe esse tormento. Ao mesmo tempo, também me chamou muita atenção quando ele fala dos delinquentes,
né? O que é o delinquente para cada um de nós, né? É aquele que infringe a lei. Então, nós aqui todos somos delinquentes, porque nenhum de nós estamos conseguindo seguir a lei de Jesus, como ele pede, como ele orienta, como ele solicita a cada um de nós. Então, de certa forma, nós somos delinquentes em menor ou maior grau. Obviamente que nós temos os delinquentes que ainda estão numa fase e patamar de vida muito de rudeza, né, de crueldade, de falta de caridade, falta de humildade, né? Mas não nos dá o direito de julgar no sentido de nos acharmos melhor que eles, porque, de um certo modo, todos nós somos delinquentes, porque nenhum de nós conseguimos ainda seguir ao pé da letra a palavra de Jesus. Estamos aprendendo, né? E me chamou também muita atenção esse texto, a última frase, quando ele cita Lucas aqui, dá conta da tua mordomia. No primeiro momento, a mordomia vem para nós como se fosse vantagens, né? Vantagens e mais vantagens, como a gente vê em todos os cargos de chefia e em todos os locais. Mordomia, prazer, deleite fácil, né? Aí eu falei assim, não combina, né? A gente dar conta da nossa mordomia, eu fui tentar decifrar essa mordomia. Aí eu entrei aqui no Pai dos Burros, está realmente, mordomia. É para a mensagem bíblica o que o fermento é para o pão. Ela produz ação e crescimento. Mordomia envolve um relacionamento servo-senhor. Neste relacionamento, aos mordomos, servos, que somos nós, é dada a responsabilidade de cuidar de outras pessoas e dos bens do dono, do Senhor. Então, assim, essa palavra é grandiosa, quando nos alerta de que temos um Pai, um Senhor, e que nós somos servos dele, para que nós atentemos pela lei divina a todo momento, para que a gente não incorra em tantas delinquências, porque mesmo hoje, sendo todos nós estudantes e aprendizes da doutrina espírita, a gente incorre a todo tempo em deixar de fazer o que é necessário. Então, a gente tem que lembrar que essa mordomia é lembrar que temos trabalho a fazer e nós temos uma conta a prestar, de coração para coração, né? Então, essa lição, assim, cada palavra, parágrafo que a gente lê, vem uma tonelada de pensamentos, né? Que traz para nós reflexões. Então, eu acho que é importantíssimo a gente pensar nessas duas palavras, que é adversário e delinquente, e lembrar que nós somos adversários de muita gente, porque tem muita gente que nos elege como adversários, e a gente sequer sabe. E nós, de forma inapropriada, também, às vezes, elegemos adversários. E essa pessoa sequer sabe que nós temos, às vezes, sentimentos inadequados a ela. Então, que a gente possa fazer essa reflexão e alinhar esse nosso pensamento no amor fraterno que Deus quer que tenhamos com todos. Né? E o delinquente, lembrar que não é só aquele criminoso, bandido, que nós somos todos um pouquinho delinquentes, porque não seguimos ainda a lei do amor. Bem, gente, eu passo a palavra. Falei demais. Só lembrando, né, Joana, mais uma vez, desculpem, viu, meu atraso, boa tarde a todos. Só lembrando que, na verdade, o maior inimigo nosso, o maior adversário, são os nossos delitos, né, praticados, e ainda não conseguimos limpar tudo isso, né? Então, sou eu mesma, né, a minha própria adversária. Quando alguém não concorda comigo, ou quando eu não consigo ainda me desvencilhar de um vício que eu tenho arraigado há muitos séculos, aí eu olho para mim e digo assim, ah, meu Deus, ainda falta um tanto, né, para a gente pelo menos fazer as pazes consigo mesmo. É fazer consigo mesmo as pazes, isso se chama corrigenda, com muito amor, né, com muita alegria,
de poder servir a Jesus sempre, né? É isso. Obrigada, dona Carmen. E aqui ele pede, né, no trecho aqui que ele fala, ele pede que a gente seja fraterno, que a gente faça essa reconciliação com amor, né, com zelo e com respeito. É uma tarefa e tanto, hein, dona Carmen? E tanto. É. E a gente Mas fica... o grande segredo é você se perceber, né, Joana? Quando a gente se percebe, você segue aquela frase que Emmanuel fala, né, que eu acho tão linda, que primeiro é você compreender, depois é aceitar, você não consegue aceitar se você não compreende. Então, é compreender, aceitar, se condoer e depois perdoar. Um dia a gente perdoa. E mais um dia, talvez uma eternidade, talvez 1000 encarnações, você aprende a amar, né? Uma hora vamos ter que aprender. Simples. É muito simples, é muito simples. Simples. E me veio à cabeça agora, dona Carmen, um outro ponto que a gente deve refletir também, né? Porque quando ele pede aqui para reconciliar ontem, eu fico pensando que acho muito mais fácil a gente se reconciliar aqui, enquanto todos estamos no mesmo nível na Terra, né? Com Porque certeza. um vai para o plano espiritual e eu fico assim, ou vice-versa. Então a gente fica na desvantagem, né? Então, Aí quando a tentemos... gente, como diz o nosso companheiro de jornada, aí, o Luiz Armando, né? Ele diz que a gente vai acabar indo lá para um umbralzão profundo. Aí a gente vai perder até a memória. De quem é que me fez mal mesmo? Com quem que eu tenho raiva? De quem que eu tenho raiva mesmo? Aí você vai lembrar que é com você. Fala, nossa, é comigo, que feio, né? E aí consertar um erro, só um errinho. Emmanuel fala que nós levamos uma encarnação para diminuir assim um tantinho os nossos... Um erro, um só, um vício. Imagina. Difícil, né? Não Quantos é vícios que fácil. a gente tem? São muitas Isso não é tarefas fácil. para nós. E o É. problema é que a gente acha que tem essa vida para fazer tudo, né? Essa encarnação agora, né? Mas a gente não vai dar conta de tudo. Imagina. A gente vai Não fazer dá nossos conta da pouquinhos gente. mesmo. A gente não dá conta de si mesmo, né? E a gente quer mudar o marido, o filho, né? A nora, a sogra. Meu Deus. E a gente não dá conta nem de si mesmo. Verdade. É que para nós o nosso julgamento é muito falho, né? Porque a gente acha que o outro pode mudar a qualquer momento, diante do que a gente queira, né? E nós mesmos não pesamos o quanto é difícil a gente mudar uma vírgula ou uma rotina que você tem na sua vida, às vezes como é difícil você mudar, né? Mas a gente quer que para o outro seja facílimo de fazer. Uma vez nós fomos ali no Lazar Segal e estava passando um filme, mas eu não me ative ao que seria, né? Aí entramos e eu nem lembro o nome do filme, mas eu acho que era Por uma Vírgula. Gente, foi a coisa mais sensacional. Choramos do começo até o fim do filme. Então, por uma vírgula, você deixa de fazer as pazes com alguém. Por uma vírgula, você deixa de olhar o melhor lado daquela pessoa. E às vezes, por uma vírgula, você perde a grande oportunidade, né? De ser feliz e de você ver naquela pessoa alguma coisa positiva. E por uma vírgula, a gente muitas vezes vai para o outro lado da vida, né? Por bobagens. E o coração não aguenta, o fígado não aguenta, ou seja lá qual o órgão mais vulnerável, né? Ele não aguenta. Então, por uma vírgula, a gente pode fazer as pazes, por uma vírgula, a gente pode olhar o melhor do outro e o melhor de nós mesmos, né? Aí você fala, puxa vida, né? Até que eu não sou tão ruim, olha que belezinha que eu tô, né? Até já estou entendendo, né? Então, por uma vírgula, a gente pode ser muito feliz.
E é isso. E chega, já falei muito. Oi, Joana, eu queria te fazer uma perguntinha. Eu estou em outro palco hoje, né? Só que o que eu anotei está no palco que eu não tenho acesso hoje. Por favor, é a 180 que nós vamos começar hoje? Isso mesmo, 180 até Ah, 185. tá. Atrasado um É, pouco. é, não, não estamos atrasados, não. É o relógio que está adiantado. O problema é o relógio, não é a gente, não. Vou ter que bater um papo com o relógio. Posso começar? Pode, dona Cá. Valeu, obrigada. Então vamos lá. Então vamos lá, gente. 180. Ao passar deste mundo para outro, o espírito conserva a inteligência que tinha aqui? Sem dúvida, pois a inteligência nunca se perde. Mas ele pode não dispor dos mesmos meios para manifestá-lo. Isso depende da sua superioridade e do estado do corpo que adquirir, influência do organismo. É muito legal isso, né? Porque quando ele pergunta o que se desenvolve primeiro, né? A inteligência ou a moral, ele responde a inteligência, né? Porque sem a inteligência você não entende o que é moral. Então, primeiro se desenvolve a inteligência, para depois se desenvolver a, a moral. E aqui, na 181, ele diz: os seres que habitam os diferentes mundos têm corpos semelhantes aos nossos? Sem dúvida que têm corpos, porque é necessário que o espírito se revista de matéria para agir sobre ela. Mas esse envoltório é mais ou menos material, segundo o grau de pureza que chegaram os espíritos. E é isso que determina as diferenças entre os mundos que temos que percorrer. Porque há muitas moradas na casa de nosso Pai, e muitos graus, portanto. Alguns o sabem e têm consciência disto, aqui na Terra, mas outros nada sabem. Muito legal essa resposta deles, né, gente? Porque imaginemos nós que usamos o corpo dependendo do planeta, da evolução do planeta que estamos habitando. Então, o nosso perispírito, ele se adequa ao, a, 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 a situação moral daquele planeta onde nós vamos reencarnar. Então, quando nós vemos aquele cara assim, uau, maravilhoso, que se diz um ET, aí a gente fala assim, nossa, o planeta dele deve ser maravilhoso, né? Porque é tudo condizente, né? Tudo harmonioso. Agora, quando você vê o contrário, a gente também faz algumas observações, né? Nem que seja só em pensamento, né, gente? Só em pensamento. A gente não precisa nem verbalizar, mas em pensamento a gente fala, nossa, esse da onde será que é, né? Então, aí a gente pode chegar à conclusão da onde nós somos, né? Da onde nós viemos. Então, é bom a gente repensar nisso, né? Porque é importante a gente poder já fazer um estilo de perispírito. Vamos já moldando o nosso estilo perispiritual para a próxima encarnação. Este é um convite que eu estou aqui, nesse momento, fazendo para cada um de nós. Vamos adequar o nosso perispírito estiloso, bonitão, para a próxima encarnação, onde nós iremos escolher o planeta de acordo com a nossa necessidade, né? A gente não escolhe, a gente escolhe todo mundo junto, né? Aí os nossos benfeitores nos orientam e dizem assim: olha, meu amor, vai ser legal você reencarnar nesse planeta para desenvolver um pouco mais a paciência, né? O bem-estar, o amor, a credulidade. Então, imaginemos nós como será o nosso perispírito, o nosso corpinho físico, né? Então, vamos começar a moldar esse estilo maravilhoso, para que a gente, quando for para
fazer este molde, que o molde é o MOB, né? É o nosso molde perispiritual. De repente, a gente pode fazer de uma forma muito legal, né, gente? Fala a verdade, né? Para a gente chegar aqui bem mais bonitona, né? Ou bonitão, né? A gente não sabe se vai ser homem, se vai ser mulher, né? Nós mudamos de papel, a gente não sabe. 182. Podemos conhecer exatamente o estado físico e moral dos diferentes mundos? Aí, olha a resposta. Nós, espíritos, não podemos responder senão na medida do vosso grau de evolução. Quer dizer que não devemos revelar estas coisas a todos, porque nem todos estão em condições de compreendê-las, e elas os perturbariam. À medida que o espírito se purifica, o corpo que o reveste aproxima-se igualmente da natureza espírita. A matéria se torna menos densa, ele já não se arrasta penosamente pelo solo, suas necessidades físicas são menos grosseiras, e os seres vivos não têm mais necessidade de se destruírem para se alimentar. O espírito é mais livre e tem para as coisas distanciadas percepções que desconhecemos. Vê pelos olhos do corpo aquilo que só vemos pelo pensamento. A purificação dos espíritos reflete-se na perfeição moral dos seres em que estão encarnados. As paixões animais se enfraquecem, o egoísmo dá lugar ao sentimento fraternal. É assim, nos mundos superiores ao nosso, as guerras são desconhecidas, os ódios e as discórdias não têm motivo, porque ninguém pensa em prejudicar o seu semelhante. A intuição do futuro, a segurança que lhes dá uma consciência isenta de remorsos, fazem que a morte não lhes cause nenhuma apreensão. Eles a recebem sem medo, e como uma simples transformação. A duração da vida nos diferentes mundos parece proporcional ao seu grau de superioridade física e moral. E isso é perfeitamente racional. Quanto menos material é o corpo, menos sujeito está às vicissitudes que o desorganizam. Quanto mais puro é o espírito, menos sujeito às paixões que o enfraquecem. Este é ainda um auxílio da providência, que deseja assim abreviar os sofrimentos. Gente, que lindo, né? Fala a verdade. Tá de pé, viu, gente, o nosso convite de vocês não, nós, né? Nós imaginarmos um perispírito mas bem moldado, maravilhoso, né? Porque aí a gente vai definir em que morada, né? Eu vou passar a minha próxima encarnação. Uma morada estilosa, né? Bem bonitona. Assim como o meu perispírito, né? Vamos ver. Passando de um mundo para outro, o espírito passa por nova infância. A infância é, por toda parte, uma transição necessária, mas não é sempre tão ingênua como entre vós. O espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Nem sempre, mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. Porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau da sua elevação. Se o espírito nada pede, o que determina o mundo onde irá reencarnar-se? O seu grau de elevação. Gente, é tão lindo. Sabe do que eu me lembro, Joana? Estas perguntas pegavam muito no coração da Judite. E a Judite dizia assim, quando ela lia essas perguntas: eu vou pedir para reencarnar no planeta que o meu marido, o Álvaro, for reencarnar também. Eu vou grudar nele. Então, já que ele foi primeiro, eu tenho esse direito adquirido pelo sofrimento de ficar sem ele aqui na Terra. Eu vou perguntar para o benfeitor onde o Álvaro vai reencarnar. Aí é lá que eu vou, porque aí vai ficar mais fácil me encontrar com ele, né?
Mas era muito bonitinha, né? E tá lá, firme e forte, viu? Esperando, esperando reencarnar, quem sabe, né? Nossa, mãe de Jesus. O estado físico e moral dos seres vivos é perpetuamente o mesmo em cada globo? Não. Os mundos também estão submetidos à lei do progresso. Todos começaram como o vosso, por um estado inferior. E a Terra mesma sofrerá uma transformação semelhante, tornando-se um paraíso terrestre, quando os homens se fizerem bons. Assim, as raças que atualmente povoam a Terra desaparecerão um dia e serão substituídas por seres mais e mais perfeitos. Essas raças transformadas sucederão a atual, como esta sucedeu a outras que eram mais grosseiras. Gente, nós já fomos bem mais feinhas, sabe? É, a gente era assim, uga-uga, né? Aquela coisa feiosa, assim. Então, agora a gente se olha no espelho e fala, no espelhinho, a gente fala assim, nossa, que bonitinha que eu já tô, né? Ainda vou ficar mais. E para isso a gente tem que ser melhorzinha, né? Entender melhor o próximo, entender melhor a gente mesmo e fazer de tudo para a gente progredir, sair daqui melhorzinha que quando aqui chegamos, né? E era isso, gente. Para a semana que vem, Joana, vamos fazer da 186 até a 191A, porque a resposta da 191A é quilométrica também. E aí a gente vai estudar um montão, para a gente ficar bem bonitona. Ah, você precisa fazer curso, fulana. Não diga, dona Carmen, para quê? Ai, para ficar bonita. Não diga, mas é curso assim de quê? De estética, de alguma coisa assim, né? É, de estética espiritual. É, a gente vai aprender a fazer curso de médiuns de aprendiz do Evangelho para estética espiritual. Gente, não falha. Ó, vai ser uma belezura. Todo mundo lindo dentro do centro, né? E é isso, pessoal. Muitíssimo obrigada. Pode ser, Joana, como eu falei, 186 Pode, até a 100. 191A, né? Pode sim, dona Carmen. E Isso. essas questões de hoje nos remetem também a pensar, né? Que aqui na Terra se dribla tudo, né? Lá em cima não tem como driblar. Nada, Você nada. vai exatamente para o grau de evolução que você está. Não tem como disfarçar ou furar a fila. Não, E é disso que a gente tem que se lembrar, né? Que a gente tem que se burilando aqui para que o nosso crescimento espiritual se acelere de alguma forma, né? Através das nossos atos, da nossa bondade, do nosso esforço, né? Contínuo. Então, aqui se burla, lá é só burilamento, não tem outra forma de você escolher estar no patamar que você não consegue estar. Não tem como enganar a espiritualidade, né? não tem. A gente se engana, né? Sempre, porque é uma sabotagem, né? Mas a espiritualidade olha para nós e fala, ai, coitadinha, tão ingênua, né? Acha que a gente que está enganando a gente, né? Tolinha. Não tem como, né? É. Lá vamos nós. Obrigada, dona Carmen. Obrigada eu pela oportunidade, Joana. Obrigada, pessoal, pela paciência, tá? Ai, ai, que legal, né? Bom, vamos lá. Momento de nos prepararmos para a prece final, para as vibrações, né? Então, nesse momento desse nosso centésimo encontro, né? Que o tema foi tão belo, né? E tão cheio de informações, que nós possamos, juntos, com fé na vida futura,
mas cientes do trabalho nessa vida para o nosso melhoramento, envolver a Joana em eflúvios de muita luz, de muita paz, acima de tudo, de muita gratidão, para que ela possa expressar o amor através das suas palavras. Que a paz do Cristo seja com todos nós. Sim, seja. Boa tarde a todos. E nos vem à mente a compaixão, a compreensão e o perdão. Isto é ser fraterno, irmãos. Conseguir compreender e ter esse alcance quando olhamos o próximo. Ter a compaixão. E ter dentro de nós a gratidão e a oportunidade de perdoar. Este amor, quando alcança esse nível, onde se junta tudo isso, traz uma harmonia para dentro de você, uma liberdade, uma leveza, e o coração flutua, porque é um crescimento contínuo, esse exercício para alcançar esse nível de desprendimento exige todos os dias a sua autovigilância, o conhecimento de você mesmo, o conhecimento dos ensinamentos do Cristo, para compreender a grandeza que é o sentimento transformador do amor. Ele nos traz essa harmonia, essa força e essa vontade de fazer o melhor e dar o melhor de nós. Não nos prende em julgamentos errôneos, não nos prende em matéria física e prazeres supérfluos. Ele nos leva a uma plenitude e um contentamento que a alma saboreia, porque encontrou Jesus. Irmãos, lembre-se que temos irmãos e não adversários. Temos irmãos de jornada, de trabalho, de aprendizagem, de compartilhar. Estes nossos irmãos nos dão a oportunidade brilhante de nos elevar ao Pai, através das nossas atitudes, do nosso pensamento, da nossa reflexão, da nossa busca interior, de fazer conforme o Mestre nos ensinou. Abracemos todos esses irmãos com todo o nosso amor. Agradeçamos a oportunidade de tê-los em nossa convivência, para que desperte em nós a essência que foi plantada pelo Pai. Oremos juntos por esses irmãos, que hoje na nossa ainda pequenez de evolução, chamamos de adversários. Mas como eu digo para vocês, são irmãos. Sintam esse amor fraterno, envolvendo todos aqueles que vocês julgam como adversários. Tenhamos a compaixão por eles e por nós mesmos. Tenhamos gratidão pela chance que o Pai nos dá de evoluirmos em nossos sentimentos,
em nossos princípios e valores, para que possamos deslumbrar essa leveza e harmonia de quando aí chegamos. A lição de hoje é preciosa, para que todos vocês reflitam e pensem na fraternidade. Amemos uns aos outros, como Ele nos amou. Pratiquemos isso todos os dias. Na primeira hora da manhã, na última hora da noite. Enchemos ou tenhamos esse sentimento de amor pleno por todos. E assim galgaremos, mesmo que estivermos pisando em espinhos. A dor será outra, porque o amor transforma tudo. E pensando desta forma, no tumulto energético que engloba o nosso planeta, vocês aqui em harmonia, unidos em pensamentos e em sentimentos, elevemos nossos pensamentos, pedindo ao Pai Maior e ao seu Filho misericórdia, luz e amor ao nosso planeta Terra. E, em particular, para a nossa nação brasileira, a pátria do Evangelho. Quantos aqui se postam, ainda rebeldes aos ensinamentos? Mas podemos, sim, com os nossos pensamentos, as nossas vibrações, acolher todos os irmãos, para que seus corações despertem para a luz divina. E unidos neste pensamento, abracemos o planeta Terra, doando o melhor de cada um de nós, vibrando amor, vibrando luz, vibrando união, vibrando harmonia, vibrando a paz que começa em ti. Que Deus, em sua infinita misericórdia, nos envolva em bênçãos e sustentação, para que possamos, cada um de nós, encarnados e desencarnados, podermos seguir a jornada do bem e do amor. Agradecemos a presença de vocês. E neste momento, eu rogo a Maria Santíssima que os envolva no manto de luz e amor e que adentre em suas casas essa luz luminosa, harmonizando o ambiente, encaminhando nossos irmãos sofredores ao plano espiritual, para que vocês tenham uma semana de muito trabalho, de muita vigilância e de muito amor. Graças a Deus. Agradecemos a presença de todos nessa primeira parte dos nossos trabalhos. Agradecendo a espiritualidade pela nossa oportunidade de estarmos juntos, vibrando pelo planeta. E com isso a gente encerra essa primeira parte. Vamos iniciar a nossa segunda parte com a coordenação do Vanderlei. Que Deus abençoe.